Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje eu te convido a meditar junto comigo o Evangelho de São João, capítulo 6, a partir do versículo 66. Nele está escrito assim: A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. Jesus então disse aos 12: Vós também quereis ir embora? Meus irmãos e minhas irmãs, esta passagem bíblica talvez venha dar um conforto ao nosso coração, porque quando a gente é da igreja, a gente tem uma vontade que todo mundo seja da igreja, né? E quando alguém desiste de caminhar com Deus, quando alguém se afasta, nosso coração fica entristecido, parece que a gente falhou em alguma coisa. Quando a gente encontra alguém que era da igreja, que está no mundo perdido, a gente fala, será que eu fiz de errado? E a gente tem medo de que as pessoas se afastem da igreja. É quase uma chantagem emocional que as pessoas fazem. Quando a gente exige alguma coisa, a pessoa diz, é por isso que as pessoas saem da igreja, não ficam na igreja. E a gente meio que se sente como que coagido a ter que permitir as coisas das pessoas. E quando Jesus Cristo percebe que os discípulos vão embora, ficam apenas 12, ele ainda olha para os 12 e diz assim, vocês também querem ir embora? No sentido de que eu não vou retirar aquilo que eu falei. Jesus parece que está nos mostrando que o mais importante não é o número de discípulos que a gente vai conquistar, mas a qualidade destes discípulos, né? A gente deve ser acolhedor, amoroso, a gente não deve julgar as pessoas, a gente deve abraçar, acolher os pecadores. Mas isso não quer dizer que a gente deva admitir e aceitar o pecado e acolher o pecado. A pessoa pode vir do jeito que estiver, mas não pode permanecer daquele jeito. Deus acolhe a todos, mas não acolhe a tudo, porque os nossos erros e os nossos pecados devem ser colocados para o lado de fora. Há muitas pessoas que se afastam da igreja, há muitas pessoas que não vêm mais à igreja, mas elas não fazem, não é porque você de fato errou, mas é porque talvez elas não conseguem aceitar aquilo que é a verdade, aquilo que precisa ser mudado. Elas querem que a igreja se enquadre para que elas permaneçam do jeito como estão e não estão dispostas a fazer um caminho de mudança, de conversão. Então, neste caso, se as pessoas querem ir, o que a gente pode fazer? Paciência. Né? Minha mãe tinha um ditado que dizia, a porta da rua é a serventia da casa. E às vezes para essas pessoas a gente tem que dizer, se você não está feliz, então vai embora mesmo. Procura uma outra igreja ou vai para o mundo, porque não adianta querer estar dentro da igreja ou viver da forma do mundo. Do mesmo modo que é incoerente uma pessoa que decida casar e viva como solteiro. Não tem condição, você entende? Então, não posso ir para a igreja e querer viver como se eu estivesse no mundo. Acolher, sim, julgar, jamais. Mas a gente não deve distorcer a palavra de Deus para que a pessoa se sinta à vontade. Se ela quis se encontrar com Deus, ela tem que abrir o seu coração para ser mudada por Ele. Talvez essa pessoa seja você, que tem a mágoa, rancor das pessoas da igreja, fica se lamentando, por isso que eu não vou à igreja. Será que não é porque você não conseguiu deixar ser mudado por Deus? O problema não está nas pessoas, o problema está em nós. Nosso coração, que às vezes não aceita as orientações divinas. Que Deus nos ajude, para que como Pedro respondeu, a gente também diga, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau e até amanhã.